Olá, meus queridos alunos. Vamos continuar a aula passada, que é sobre passive voice, voz passiva. Dessa vez vamos ler essa biografia aqui sobre um grande homem que viveu no passado. O nome dele era An Wang. An Wang. Então, esse é o título do texto que a gente vai ler. An Wang, Immigrant Inventor. Então, um inventor imigrante chamado An Wang. Vamos ver por que ele é imigrante, tá? An Wang, a Chinese American, faced hardships and difficulties. As a young adult, he saw war. He had to deal with death of his parents. Still, he was able to overcome challenges and fulfill his dreams. Wang left his home country of China to make a new home in the United States. He worked hard and persevered to become a great inventor and a successful businessman. Even with all his success, he never forgot his cultural roots. An Wang was born in Shanghai, China in 1920. He had 4 brothers and sisters. Wang's parents believed that learning was important and encouraged their children to work hard in school and to appreciate education. Wang's father was an English teacher. He helped his children learn the English language. Muito bem, nesse primeiro parágrafo aqui diz o seguinte, ó. An Wang era um Chinese American, ou seja, era um descendente era um chinês morando nos Estados Unidos, ou seja, ele estava morando nos Estados Unidos, mas ele é da China, ok? Chinese American. Aí ele diz esse termo aqui, chinês americano, ok? Ou seja, a terra natal dele era China, mas ele foi para os Estados Unidos, ok? Ele enfrentou hardships, enfrentou dificuldades, hardships, provações e dificuldades, ok? Quando jovem, as a young adult, quando jovem, ele viu guerra, he saw war. Ele teve de lidar com a death of his parents, com a morte dos pais dele. Ainda assim, ele foi capaz de sobrepujar, ou seja, vencer, overcome, sobrepujar, vencer desafios e alcançar, concretizar, fulfill, to fulfill, concretizar ou alcançar his dreams, os sonhos dele. Wang left his home, ou seja, An Wang deixou a casa dele, deixou a casa home country, ou seja, o país natal, país dele, casa dele, da China, to make a new home, para fazer uma nova casa nos Estados Unidos. Então, por isso que o nome é immigrant, ou seja, ele saiu da China para ir para os Estados Unidos, é um imigrante. Ele trabalhou duro e perseverou para se tornar um grande inventor e um empresário businessman, e um empresário de sucesso.
Even with all his success, mesmo com todo o sucesso dele, ele nunca esqueceu as raízes culturais, as suas raízes culturais. Wang was born in Shanghai. An Wang nasceu em Xangai. Onde é que fica Xangai? Na China, em 1920. Ele tinha 4 irmãos e irmãs. Os pais de Wang acreditavam que a aprendizagem era importante e encorajaram os filhos deles a trabalhar duro, árduo, trabalhar arduamente na escola. Como assim trabalhar? Esse trabalhar significa se empenhar arduamente na escola e apreciar a education, a educação. O pai, aliás, o pai de Wang era um professor de inglês. Ele ajudou os filhos dele a aprender o idioma inglês. Vamos para o segundo parágrafo. Student engineer. An Wang became interested in math at a very young age. He also found technology fascinating. He built a radio while studying at one of the best high schools in China. At that time, radio technology was new and exciting. In 1936, Wang continued his schooling at Xiaotang University in Shanghai. The school had excellent science programs. There, Wang studied engineering. 1 year later, his life changed. In 1937, Japan invaded China. The Japanese moved in to take over Shanghai. Many Chinese lost their lives in the fighting and the bombing of the city. Wang's parents and one of his sisters were killed. But Wang did not let his sadness defeat him. In 1940, he graduated from the university with a degree in electrical engineering. After that, Wang taught at the university for a year. Then he worked as a radio engineer for the Chinese government. Muito bem, nesse segundo parágrafo, pessoal, diz assim, ó. Wang se torna, ou seja, ele se tornou, aliás, está no passado aqui. Wang se tornou interessado em matemática. At a very young age, ou seja, bem cedo, bem jovem, tá? Ele se tornou interessado em matemática bem cedo. Ele também descobriu fascinação pela tecnologia. Ele também ficou fascinado pela tecnologia. Ele construiu um rádio enquanto estava estudando numa das melhores high schools. High schools são escolas de ensino médio na China. At that time, nesse tempo, a tecnologia de rádio era nova e emocionante. Em 1936, Wang continuou o seu aprendizagem, ou seja, continuou estudando, agora só que em Xiaotang University, ou seja, na Universidade de Xiaotang. Onde é que fica isso? Em Shanghai, ou seja, em Xangai. A escola tinha
um excelente programa de ciências. Lá, Wang estudou engenharia. Um ano mais tarde, a vida dele mudou. Em 1937, o Japão invadiu a China. Os japoneses se moveram, take over, ou seja, se moveram acima de Shanghai. Muitos chineses perderam as suas vidas na briga, na luta e no bombardeio à cidade. Os pais de Wang e uma de suas irmãs foram mortos, aliás. Mas Wang não deixou que a tristeza dele parasse ele. Em 1940, ele se formou na universidade com um grau, ou seja, graduação, se formou em graduação em engenharia elétrica. Depois disso, Wang ensinou na universidade por um ano. Então, ele trabalhou como engenheiro de rádio para o governo chinês. Próxima parte. Emigration to the United States. Emigração para os Estados Unidos. In 1892, the United States government passed a law that did not allow Chinese people to immigrate to this country. 1892, bem antes disso que a gente está vendo, os Estados Unidos assinaram uma lei que não permitia o povo chinês, os chineses, emigrarem para os Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, World War II, essa lei foi mudada. Okay? Durante a Segunda Guerra Mundial. Isso aí já é 1940, por aí. Tá? Em 1945, Wang learned about a special program to send engineers to study in the United States. Em 1945, Anna Wang aprendeu sobre um programa para enviar engenheiros para estudar nos Estados Unidos. He applied to the program and was accepted. Ele se candidatou ao programa e foi aceito. Wang deixou a China e imigrou para os Estados Unidos. Ele estudou Applied Physics. Ele estudou física aplicada na Universidade de Harvard, em Massachusetts. He earned a Master of Science degree. Ele ganhou a graduação de mestre de ciência, ou seja, mestrado, em 1946. 2 anos depois, ele recebeu a PhD. Ele recebeu o PhD, pós-doutorado. Essa graduação de doutorado é a graduação mais alta disponível numa universidade. It took hard work for Wang to finish his degree in such a short time. Então aqui diz que it took hard work. Foi um trabalho árduo. Levou um trabalho árduo para An Wang terminar a graduação dele num curto período de tempo. Em 1949, Wang se casou com Lorraine Chiu. Ela era também uma imigrante. Ela had come to the United States to go to college. Ela tinha vindo para os Estados Unidos para ir para a faculdade. Wang and his wife became
United States citizens. Wang e a esposa dele se tornaram cidadãos norte-americanos. Se tornaram cidadãos norte-americanos em 1955. Eles tinham 3 crianças, 3 filhos. Próxima parte. Discovery, Invention and Success. At Harvard University, Wang was introduced to computers. Na Universidade de Harvard, Wang foi introduzido aos computadores. He worked with Harvard Aiken. Harvard Aiken, a professor at the university. Um professor da universidade. Lembrando que a palavra professor existe também no português, tá? Só que ela é diferente em significado com a palavra teacher. Teacher significa professor, mas professor significa professor de universidade, ok? Então é diferente. Um professor que esse carinha aqui, ó, Harvard Aiken, um professor da universidade, ok? Então, Wang trabalhou com ele, com Harvard Aiken, ou seja, esse carinha aqui que a gente viu agora, tinha inventado um dos computadores mais antigos, dos primeiros, foi ele que inventou. At that time, naquele tempo, large metal drums were used to store information from computers. Então, naquele tempo, a grande quantidade de metal pesado era usado para armazenar informações no computador. I can ask Wang to find a better way to store information. Então, Aiken pediu para Wang encontrar uma maneira melhor para armazenar informações. Muitos cientistas acreditavam que magnets could help computers remember information. Então, muitos cientistas acreditavam que magnets podia ajudar os computadores a se lembrar, a recordar informações. Without take up much space, sem tomar muito espaço. Wang usou matemática e engenharia para encontrar uma solução para armazenar informações no computador de uma forma melhor. Ele inventou a Magnetic Pulse Transfer Controlling Device. Okay? O que foi isso que ele inventou mesmo? Wang inventou Magnetic Pulse Transfer Controlling Device. Então ele inventou um dispositivo de controle de transferência de pulso magnético. Ok? Wang inventou um dispositivo de controle de transferência de pulso magnético. Essa invenção se tornou importante, essa invenção tornou-se importante para o desenvolvimento da Magnetic Core Memory. Tornou importante para o núcleo de memória magnética. Os computadores podiam, então, armazenar informações dentro deles, okay? No seu interior, inside. Wang's invention would be the key to computer memory for more than 20 years. Então, a invenção de Wang seria a chave para a memória de computadores por mais de 20 anos. Wang received a patent for his invention in 1955. It was the first of more than 35 patents that he received. Então, Wang recebeu uma patente pela invenção dele em 1955. Ele foi o primeiro, de mais de essa patente, a patente foi a primeira de mais de
35 patentes que ele recebeu. Próxima parte, Wayne Laboratories. Wayne Laboratories. In 1951, em 1951, Alan Wang started Wayne Laboratories. Alan Wang, em 1951, Alan Wang iniciou os laboratórios Wang. Ele vendeu His Memory Technology, ou seja, ele vendeu a memória tecnológica dele para uma empresa americana called IBM, chamada IBM. And his success rocket, e o sucesso dele decolou. He used the money from the sale to expand his own company. Ele usou o dinheiro da venda dele para expandir sua própria empresa. Em 1964, Wang Laboratories, os laboratórios Wang, produziram uma das primeiras calculadoras eletrônicas. It was called the Wang 300. Ela foi chamada de Wang 300, ou seja, Wang 300. The central part of the Wang hundreds, a parte central da calculadora Wang 300 was so big that it had to sit on the floor. Okay? Então, a parte central da calculadora 300 de Wang era tão grande que teve que sentar no chão, teve que colocar no chão. It could be attached nailed to the wall, not to the floor. Ela podia ser anexada. Ela não podia ser anexada nem na parede, nem no chão. It was connected to smaller desktop calculators. Ela foi conectada a um desktop. Ela foi conectada a um computador, um desktop menor. Ela foi conectada a uma calculadora desktop menor. Wang also developed a word processing system. Wang também desenvolveu um processo, uma palavra que processasse o sistema, a word processing system. It was far better than the older systems. Esse sistema era melhor do que outros sistemas que estavam disponíveis naquele tempo. Algumas pessoas tinham visões negativas sobre o povo chinês. Algumas pessoas tinham visões negativas sobre o povo chinês e a sua etnicidade, sua etnia. Wang heard many stereotypes of Chinese people and business. Wang ouviu muitos estereótipos do povo chinês and business, nos negócios. Lembrando que estereótipos são preconceitos, ok? Então ele ouviu muitos preconceitos do povo dele, do povo chinês, nos negócios. This made him work even harder to prove Li's vision of immigrants wrong. Isso fez ele trabalhar ainda mais árduo, mais duro, para provar que essa visão do que os imigrantes tinham estava errado. Essa visão que as pessoas tinham dos imigrantes chineses estava errada. Ele ainda trabalhou mais duro para provar isso. He relied on the traditional Chinese values taught to him by his parents. Okay? Ele acreditou nos valores chineses tradicionais ensinados para ele por seus pais e usou-os nos negócios. Ele também manteve
He also kept with. Ele também foi mantido como Chinese traditional by including his family and the ownership of his company. Também ele também se manteve com a tradição chinesa de incluir a família dele, né, na própria empresa dele. Sharing the wealth. Tem mais essas duas partes para terminar. Partilhando a riqueza. Wang era bem generoso com o dinheiro dele e ele dava o dinheiro, doava, gave it, dava por muitas causas. He gave money, ele deu dinheiro para construir uma clínica e um hospital em Boston, Estados Unidos. Ele também deu dinheiro para ajustar, melhorar, okay, uma escola com educação de computador. Okay? Aonde? Na Universidade de Boston. Ele foi chamado, he was called the Wang Institute. Okay? Então, esse lugar que ele colocou lá, deu dinheiro para ajudar, ficou conhecido como Instituto Wang. Ele doou milhões de dólares para faculdades em Massachusetts. Então, eles puderam educar crianças, estudantes, aliás, eles puderam educar estudantes de outros países. Nos anos 80, aliás, nos anos 80, ele deu dinheiro para restaurar Boston Performing Arts Center, o Centro de Artes e Desempenho de Boston, Centro de Performance e Artes de Boston. Its name was changed to the Wang Center for the Performing Arts. Esse nome que está aqui, ó, Boston's Performing Arts Centers, Centro de Artes e Performance de Boston. Isso foi mudado para Wang Center for the Performing Arts. Okay? Foi mudado o nome então para Centro Wang de Desempenho e Artes. Wang nunca esqueceu his Chinese heritage. Ele nunca esqueceu seu patrimônio chinês. Ele queria melhorar as vidas de Chinese Americans, de descendentes chineses. Ele deu $1 milhão para ajudar um fundo de estudos chineses na Universidade de Harvard. Wang fundou Scholarships for Chinese Students. Ele também fundou escolas para os estudantes chineses. Ele também construiu uma fábrica na Chinatown, Boston's Chinatown, na Chinatown de Boston, para muitos trabalhadores, aliás. Pronto, chegamos no último parágrafo dessa biografia. Honoring Dr. Wang. Honra ao Dr. Wang. An Wang was honored for his work and his giving spirit. Então está dizendo que An Wang foi honrado pelo trabalho dele e pelo espírito doativo dele. 13 colleges, 13 faculdades deram a ele o título de honra. Okay? Honorary degrees, título de honra. Em 1986, Wang was awarded the United States Medal of Liberty by President Ronald Reagan. Então ele está dizendo aqui que Wang foi premiado, awarded. Foi premiado com a medalha da liberdade. Foi premiado nos Estados Unidos com a
Medal of Liberty. Foi premiado com a Medalha da Liberdade. Por quem? Pelo presidente dos Estados Unidos, que naquele tempo era Ronald Reagan. Então, para continuar aqui, diz que the medal recognizes the contributions of immigrants in the United States. Então, a medalha reconhecia, identificava a contribuição dos imigrantes nos Estados Unidos. Wang received the medal at the ceremony near the Statue of Liberty. Então, Wang recebeu a medalha numa cerimônia perto da Estátua da Liberdade. Em 1988, ele também se tornou um membro of the National Inventors Hall of Fame. Ou seja, ele também se tornou um membro da calçada da fama dos inventores nacionais. An Wang died in 1990. Wang morreu em 1990. Ele fez muitas contribuições à tecnologia. Ele também contribuiu muito para a sociedade americana. Dr. An Wang. Dr. An Wang sempre será relembrado como um grande inventor e uma pessoa generosa. Ele foi uma pessoa que foi muito orgulhosa da cultura dele. No caso, era chinesa. Ok? Agora, tem um exercício aqui sobre voz passiva, baseado nesse texto aí, nessa biografia que a gente fez. Ok? Então, vocês vão responder aí. Leia An Wang, Immigrant Inventor, e complete o Graphic Organizer. Graphic Organizer é uma sequência gráfica organizada, ou seja, uma organização do texto, com eventos da vida de An Wang. Então aqui temos duas colunas, a causa e o efeito. Isso tem a ver com a voz passiva, que depois eu vou explicar. Ok? Então você vai completar a coluna de causa e também a coluna de effect. Ok? Então, por exemplo, aqui essa coluna aqui, ó, de causa, ela não está preenchida aqui nessa parte. Ela está preenchida só no effect, que é efeito. Ela está preenchida aqui. Aí você tem que preencher aqui também. Uma coisa leva a outra. Por exemplo, effect. An Wang's father taught him to speak English at a young age. O pai de Wang ensinou a ele a falar inglês bem cedo, quando ele era bem jovem. Tá? Isso é o efeito. O que causou isso aí? Para se chegar aqui nesse efeito, o que foi causado para se chegar até aqui? Ok? Então, você tem que descobrir qual foi a causa para se chegar até aqui. Né? O que foi que aconteceu para o pai de Wang ensinar ele a falar inglês bem cedo? Ok? Então, tem um efeito. Aqui é o efeito. O que foi que causou isso? Já aqui, ó, temos já a causa. Você vai botar a consequência, que é o efeito. O Japão invadiu a China em 1937. Isso levou a quê? Qual foi as consequências que levaram a essa causa aqui? Aí você escreve aqui, ó. Ok? Aqui nessa coluna aqui. Ok? Aí temos aqui, ó, outra consequência. Wang left China for the United States. Wang deixa a China para ir para os Estados Unidos. Esse é o efeito, a consequência. E o que foi que levou a esse efeito aqui? O que foi que levou a essa consequência? Você vai botar aqui. Próximo. Aqui está incompleto a coluna das consequências, dos efeitos. Mas está completa aqui a coluna da causa. Howard Aiken pediu para Wang encontrar uma maneira melhor de armazenar informações. Essa é a causa
Qual foi a consequência disso aqui ter acontecido? Aí você coloca aqui. Wang heard many negative stereotypes of Chinese people in business. Wang ouviu muitos preconceitos negativos de pessoas do povo chinês, ok? Ele ouviu muitos preconceitos sobre o povo chinês nos negócios. Isso é a causa. Qual foi a consequência por causa disso aqui? E a última, Wang was honored for his work and his giving spirit. Wang foi honrado pelo seu trabalho e pelo seu espírito de doação, donativos. Ok? Então, isso aqui é a consequência. Qual foi a causa para isso? Aí você coloca aqui. Segundo quesito. Encontre a consequência dos seguintes eventos e sublinhe a resposta. Então eu vou trocar aqui de sublinhe a resposta para marcar um X. Ok? Marca um X. Em que, professor? Na consequência dos seguintes eventos. O evento é esse aqui, ó, letra A. Os pais de Wang acreditaram que aprender era importante. Os pais de Wang acreditavam que a aprendizagem era importante. Então marca um X aí na opção correta. 1. Porque An Wang era interessado em matemática quando ele era bem jovem. Essa é a consequência. Os pais de Wang acreditavam que a aprendizagem era importante. A consequência foi que, porque An Wang era interessado em matemática bem cedo. Segunda opção, that is why they lived in China. Okay? Os pais de Wang acreditavam que a aprendizagem era importante, que é porque eles moravam na China. E o terceiro quesito, a terceira opção do segundo quesito. So they encourage their children to study. Se os pais de Wang acreditavam que a aprendizagem era importante, qual foi a consequência disso? Será que foi a parte 3 que diz? Então, eles encorajaram os filhos deles a estudar. D. Some people had negative views about Chinese people. Algumas pessoas tinham visões negativas sobre o povo chinês. Qual foi a consequência disso? Então, o Japão invadiu a China. Então, Wang se casou com uma mulher chinesa. Ou, terceiro, mas esse ponto de vista tinha mudado um pouco devido ao trabalho árduo de Wang. Terceiro quesito. Em 1949, Wang se casou com Longhai Xiu. E eles tiveram 3 filhos. E obteve 35 patentes pelas invenções. Ou 3. E se torna um bom empresário. Ok? Então agora a gente vai entender um pouco sobre voz passiva. Eu vou explicar a partir daqui agora. Okay? Vocês tentem fazer a atividade que eu vou explicar na próxima aula sobre isso aqui agora. Ok? Bye, bye.